Começando mais um Conexão Científica com a Saúde Funcional. Hoje nós vamos falar sobre o treinamento de força, exatamente como uma hora, de treinamento de força pode realmente, por semana, pode impactar na saúde metabólica. Esse artigo está incrível aqui. Para você que me conhece, professor Sandor Balsamo com vocês aqui, mais de 30 anos, atuando na educação física, e eu ensino principalmente os profissionais de educação física a terem uma valorização e um reconhecimento profissional em relação à educação física, podendo atingir um faturamento de mais de R$10.000 por mês, prescrevendo saúde funcional. E essa minha missão tem ocorrido ao longo das últimas décadas para ensinar a saúde funcional para as pessoas, onde nós vamos perceber claramente que é um novo nível em relação à saúde, já que a saúde funcional vai ser tudo que interfere na sua saúde do momento que você acorda ao momento que você dorme. E no programa Conexão Científica, ele é tão relevante para a sociedade, para os profissionais de saúde e educação física, já que são publicados mais de 500 mil artigos científicos por ano. É muito artigo. E qual ler, qual interpretar, qual realmente aplicar no seu dia a dia. E é isso que a gente vai trazer aqui para vocês aqui. Vamos lá. Nesse artigo de hoje, um artigo muito bacana, publicado na revista Mayo Clinic, uma grande revista, a gente vai abordar justamente como menos de 6 minutos de treinamento por dia pode realmente, 6 minutos, gente, é muito pouco, pode impactar na redução de doenças metabólicas com o treinamento de força. Vamos lá, musculação para a nossa vida. O artigo tem como título treinamento de força, treinamento cardiovascular e também combinado, força e aeróbio, para o impacto na doença síndrome metabólica, o artigo do Becker, publicado em 2017. Um artigo clássico, muito importante para a gente na nossa discussão de hoje. Vamos lá? Vamos direto ao método estudo. Então, como é que eles fizeram essa receita? Como é que eles desenvolveram esse trabalho? O estudo é bem interessante, porque ele vem de um acompanhamento de mais 21 anos com essas pessoas. Eles acompanharam, ao longo desse período, 7.418 homens. 7.418 homens. O que a gente percebe aqui? Eles foram analisando, com o passar do tempo, quanto essas pessoas treinavam, treinamento cardio, musculação, combinado em geral, e como é que era o estilo de vida dessas pessoas. E também para detectar se tinha um síndrome metabólico. Professor Santo, o que é síndrome metabólica? Resumidamente, você tem no seu organismo um desequilíbrio metabólico no seu corpo que vai gerar inflamação. E aí a gente tem alguns marcadores importantes, por exemplo, com obesidade. A pessoa tem um pescoço principalmente acima de 40, a circunferência do abdômen, os homens aí acima de 90, as mulheres acima de 80 já podem começar a ficar atentos com isso, colesterol alto e também a glicemia de jejum. Se você tem 3 ou mais desse, você tem uma síndrome metabólica. O que significa? Que você vai aumentar de 4 a 7% o risco de ter um infarto e morrer cedo. Você não quer morrer cedo. E é isso, professor, que você tem que estar atento com os alunos, tá? Estar atento a esses fatores metabólicos. E a pergunta é, será que o treinamento de força poderia amenizar esse processo para as pessoas poderem viver mais, viver melhor? Será? Então vamos lá. Vamos às questões de resposta. Aqui é o achado para trazer para vocês aqui. Vamos lá. Eles acompanharam essas pessoas, 7.418 pessoas, tá? Fica ligado aí. Sendo que dessas, 1.147 desenvolveram síndrome metabólica. Então a gente percebe que ao longo dos anos, um grupo específico aqui, no caso de 15%, teve síndrome metabólica. E a pergunta é, e essas pessoas que não tiveram, o que eles passaram a fazer? Então, um grande achado aqui pra gente. Eles passaram a perceber, olha que bacana, que as pessoas faziam treinamento de força reduzindo 17% o risco de síndrome metabólica. E quando eles treinavam pelo menos uma hora é muito pouco por semana, gente, dá 6 minutinhos por dia, reduzia em 29% o risco de síndrome metabólica, ou seja, ter diabetes, ter problema de hipertensão, ter problema de obesidade, ter a questão do colesterol, que é um fator disso também, a pressão arterial, que eu citei previamente. Então isso tudo faz com que a pessoa possa viver com mais qualidade de vida, por mais tempo. Por quê? Essa pessoa vai estar tomando medicamentos, essa pessoa vai estar começando a ter problemas em relação ao rim, em relação à visão, em relação à circulação, dor. Isso tudo vai desencadear realmente um risco elevado de doenças cardiovasculares de 4 a 7%.
Vamos lá, fica comigo que não acabou não, tem muita coisa por aqui ainda. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que a conclusão desse estudo, a gente vai ter uma aplicação prática já já, fica aqui, você ficar aqui até o final, fica comigo aqui, olha só. No que nós podemos perceber? Que 1 hora de musculação poderia reduzir aqui em 27 a 29%, né? Ou seja, 2 vezes na semana, 30 minutinhos. 30 minutinhos. E aqui vai ter uma sacada para todos aqui, muito importante para todos. Você vai reduzir as chances de síndrome metabólica, então você não tem desculpa, olha aí, ó, não tem desculpa, faça em casa. Mas, professor Santos, como é que eu vou prescrever isso para meus alunos? Você que está assistindo aqui, que não é da educação física, tá tudo bem, porque eu sei que é um vídeo aqui que todo mundo vai chegar 30 minutinhos. Então fica ligado, que eu vou falar alguns pontos importantes aqui de aplicação prática para gente. Então, se o artigo do Becker mostrou para gente que 60 minutos por semana vai reduzir de 25%, 29%, 30% praticamente o risco, né, de síndrome metabólica, o que a gente pode começar a prescrever? O que a gente pode começar a fazer? Então aqui a gente vai direto para a prática do negócio. Vamos lá. O que eu tenho aqui para vocês? Anota aí. Uma semana tem 168 horas. Uma semana tem 168 horas. É muita hora. É muita hora. Então o que a gente tem que ter em mente? Se você não treina 1 hora por semana, significa que você não está dedicando nem 0,5% da sua semana para você. Então, quando eu faço essa analogia de tempo, você começa a perceber. E aqui eu tenho perguntas importantes. Será que o seu aluno está quanto tempo no WhatsApp, no Instagram, está lá no YouTube, está vendo Netflix? Então, a grande sacada aqui é otimizar o tempo. O que significa otimizar o tempo? Fazer com que a pessoa possa, no seu dia a dia, encaixar. E geralmente, a gente vai falar isso para vocês aqui, ó. O acordar é o melhor momento para isso. Fazer o ritual matinal. Eu faço o ritual matinal já há muito tempo, já vai fazer 6 anos que eu faço o ritual matinal, que é acordar em movimento. Acordar em movimento. O ritual matinal é uma estratégia que a gente utiliza no método SAFE, né, que é um método que eu desenvolvi no meu projeto de pós-doutorado, na Faculdade de Medicina da UNB, onde a pessoa já acorda em movimento. Existe uma parte inicial respiratória, né? Uma parte de contração muscular. E você não precisa de muito. Então o segredo aqui é você acordar, já cair da cama, parar de ficar olhando para o seu celular, parar de ficar olhando para coisas que vão distrair e você colocar esses 10 minutinhos, que eu chamo de, na verdade 15, né? 1% todo dia, que é justamente 15 minutinhos do seu dia. A gente vai falar mais sobre isso. Fazendo sentido para vocês aqui? Olha só o achado. Esse mínimo tempo vai gerar um impacto gigante na sua vida como um todo. E a gente chama esse ritual matinal Z5. Então, o importante aqui é contrair a musculatura. Por quê? Porque no momento que eu estou contraindo a minha musculatura, que eu estou aqui, ó, contraindo a minha musculatura, estou agachando, estou saltando, estou subindo, estou elevando, o que está acontecendo aqui agora? Vamos lá. Alguns dos pontos importantes, que são centenas de fatores importantes, mas um deles fundamental é que quando eu estou contraindo a minha musculatura, eu vou produzir a chamada miocina. Miocina é uma substância anti-inflamatória mega poderosa, principalmente quando eu vou contrair fibras rápidas, fibras de velocidade, fibras tipo 2. Então, o processo que você vai todo dia, 1%, contraindo, movimentando, mexendo, contraindo, você vai começando a fazer o processo inverso, que é o anti-inflamatório. Quando você não contrai a musculatura, é inflamatório. Então, quando eu contraio, anti-inflamatório. Agora, vem comigo aqui. Olha que bacana. Imagina só você dando exemplo para os seus alunos, você explicando e passando para eles que todo dia ao acordar, eles vão fazer 5, 10 minutinhos de treinamento de força. E aí nós podemos fazer agachamentos, movimentos simples. O que importa é que o músculo, primeiro, não sabe contar. Ele não sabe o que está acontecendo. Se é extensora, se é leg press, se é supino. É a contração em si. Quase que eu perco o pé aqui. Quando a pessoa faz a contração muscular, gera essa produção dessas miocinas, tá ok? Então o que a gente precisa ter em mente? Isso,
Qual é a rotina para você fazer isso no seu dia a dia? Despertar. Já cai da cama e venha. Geralmente, toda segunda-feira, 4h55 da manhã, eu faço meu ritual matinal, tá? Meu canal do Instagram, Sandoval Somos E5, e aí você pode participar junto comigo para isso. Eu, inclusive, vou fazer 50 anos agora, e justamente visando o quê? Saúde funcional. Saúde funcional. Beleza? Fazendo sentido? Então vamos lá. Então vamos avançar aqui para a nossa parte final importante. Aqui é a cereja do bolo. Cereja do bolo. Então fica comigo aqui. Olha só. Então, o que vai ser a saúde funcional, professores? Porque quando a gente começa a prescrever saúde funcional, a gente valoriza a nossa profissão. Por isso que eu falo de ter um faturamento mínimo de R$10.000 por mês. Porque com a saúde funcional você consegue ir muito além. Você vai trabalhar com alunos online, presencial, em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque a gente vai parar de prescrever só treino e vai começar a prescrever saúde funcional no dia a dia da pessoa. E aqui tem uma analogia. Quando você tem uma semana, tem 168 horas. Eu já falei isso para vocês aqui, certo? Então, quantas horas você, o seu aluno, estão sentados no dia? Quantas horas? Isso está gerando um processo inflamatório. Então, se você ainda fica sentado mais de 8, 10 horas e ainda não faz o mínimo de treinamento de força, vai pagar as contas por isso. Então, vamos lá. Quantas horas você está vendo TV? Olha só quantas horas está vendo TV. 1 hora, 2 horas, 3 horas? Quantas horas? Você não consegue fazer 10, 15 minutos e prescrever isso para os alunos? Claro que pode. Quanto tempo você está fazendo uma atividade física vigorosa? Isso é muito importante. O que é o vigoroso? É quando você está fazendo um trabalho que você falta o ar um pouquinho, fica ofegante, sente aquela queimação na perna. O que significa aquilo? Aquilo é acidose metabólica, uma acidose positiva, porque está estimulando fibras rápidas. E essa produção, que é justamente com a produção desse lactato, que vai produzir as miocinas. Por isso é tão importante a musculação, porque ela vai estimular as fibras rápidas, as fibras de velocidade, tá? Isso é muito importante pra gente. Então, você vai sentir essa queimação e vai prescrever essa queimação. O aluno vai começar a ter consciência que esta queimação, que é justamente essa acidose, ela é extremamente positiva. Mas aí, para sua mãe, para sua avó, para o seu tio, cada um vai se adaptar à sua realidade. Por isso eu sugiro subir escada, se movimentar, estar no seu dia a dia e criar o mínimo do ritual matinal. Geralmente a gente faz skipping, agachamento, 5 séries de 20 segundinhos. Isso já é o suficiente, gente, pra você ter noção. Esse treino pequeno, que é de agachar 20 segundos com skipping, por exemplo, ele vai produzir substâncias anti-inflamatórias, anticancerígenas. Já vai ser uma outra aula aqui para vocês. Então, a grande visão dessa aula é que 6 minutinhos por dia já podem te salvar em quase 30% de ter uma diabetes, uma hipertensão, uma doença cardiovascular. Imagina você com 30, 40. Semana passada, uma moça com 38 anos faleceu. Deixou um filho de 10 anos, um filho de 10 anos. Por quê? Tinha síndrome metabólica. Fez o check-up da saúde funcional, com a medida que nós temos aqui, e ela não se cuidou e morreu. Então nós precisamos estar atentos com isso, tá ok? Então, fechando aqui mais esse Conexão Científica, esse programa tão importante, com a prescrição da saúde funcional, onde aqui realmente nós trazemos evidência, ciência aplicada à prática, para que você, profissional de educação física, profissional de saúde, seja valorizado. Use e avalie o seu aluno, tá? Avalie os seus clientes. Porque só você sabendo quem é ele no dia a dia, e a saúde funcional explica isso na nossa certificação do método SAFE, né? Para justamente entender que o aluno e prescrever de acordo com a rotina dele. Fechando aqui, já lembra aqui, ó, já vem aqui embaixo, ó, já se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa a sua pergunta aqui, e se você quiser receber meu livro também no Ritual Matinal, mais materiais sobre saúde funcional, já me avisa aqui embaixo. Um abraço, tamo junto. Não desista da educação física, hein? Não desista, tamo junto aqui por essa educação física mais forte, valorizada, reconhecida, e você se tornando um personal faixa preta 10K com a saúde funcional. Um abraço.